Boa tarde, meus amigos e irmãos que nos acompanham em nosso canal da Igreja Batista Independente Bonfim Paulista. Nessa tarde de hoje vamos falar sobre oração, o Pai Nosso. Esse modelo de oração que o Senhor Jesus nos deixou. Nós já vimos 3 elementos de uma oração que agradam a Deus. Orar na vontade de Deus, orar com fé em Deus e orar em comunhão com Deus. São elementos importantíssimos na teologia da oração. Depois aprendemos também as barreiras da oração, 3 delas. A repetição formalista, que não é mais do que uma reza. A petição egoísta, quando não sabemos pedir e fazemos pedidos a Deus de forma egoísta. E a desconsideração machista. O Pai Nosso é o modelo da oração para os filhos de Deus. Quais as etapas que a oração conhecida como Pai Nosso, de Mateus capítulo 6, Jesus nos ensinou? Neste pequeno devocional, vou mencionar as principais etapas da oração ensinada por Jesus. Então, vejam só o texto de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Eu leio para os amados irmãos. O texto inspirado por Deus. Jesus disse: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Primeira etapa desta oração modelo que o Senhor Jesus nos deixou, eu chamo como comunhão. Ele disse: Pai Nosso. Quando oramos a Deus, nos dirigimos ao Pai, a Deus Criador, com intimidade, na condição de filhos. Não é qualquer um, como diz o mundo, que é filho de Deus, mas filho é aquele que já foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. É a pessoa que já recebeu Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. O autor de Hebreus nos fala que, porque somos filhos, podemos entrar com ousadia diante de Deus. Não porque são os nossos méritos diante de um Criador Todo-Poderoso, porque nós não temos esses méritos, mas são os méritos de Jesus, a obra dele, a nós imputada, a justiça de Cristo que nos foi imputada. E agora temos esse poder, como disse João, de sermos filhos de Deus. E para cada pessoa que nos ouve, o Pai Nosso, essas 2 primeiras palavras da oração modelo, ensina sobre a necessidade de regeneração. Nem todos, como dizem o mundo, são filhos de Deus. Todos são criaturas, mas filhos são aqueles que pertencem à família de Deus porque já se arrependeram e depositaram fé que Jesus Cristo, o Deus, único Deus Jesus, morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos. Então, filho é aquele que tem fé na obra salvadora de Jesus. Então, a oração é um momento de comunhão com Deus, com o Pai, um desabafo, um falar, um comunicar,
um ouvir em comunhão íntima, em amor. Isso indica, isso ensina o Pai Nosso, essa comunhão entre pai e filho. Mas além disso, além dessa comunhão, nós veremos que toda oração, além de ter esse componente da comunhão, mas deve ter um momento de oração. Jesus assim disse: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E depois ele falou assim, no final, no versículo 13: porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Então vejam que quando nós dizemos que Jesus está no céu, nos céus, no plural, né? Ele está sendo adorado como o Criador que é. A adoração envolve adorar o Senhor em espírito e em verdade, o Criador. Ele está nos céus, então ele é Deus Altíssimo. Ele é transcendente, ele não é como o homem, ele não é um igual. Ele é Altíssimo, Todo-Poderoso, Senhor, merecedor de toda honra, glória, louvor, respeito, reverência, temor. Ele é transcendente. Mas nós não podemos nos esquecer também que Jesus é imanente. Ele está conosco, ele atua em nossa vida. Ele tem poder para nos ajudar nas nossas fraquezas. Ele é Deus, transcendente, imanente. Ele é santo, santificado seja o teu nome, não é? Toda vez que a glória de Deus foi manifestada para os homens na Bíblia, o homem caiu, o homem declarou a santidade de Deus, como Isaías: santo, santo, santo és o Senhor. O reino pertence a Deus. Ele é soberano, além de santo. A ele pertence o poder. Ele é onipotente. Ele é perfeito. Ele é majestoso. Ele é o Rei dos Reis. Ele é glorioso. E tudo isso para todo sempre. O que indica a eternidade do nosso Deus. Então, esse momento de oração consiste em adorar a Deus pelo que Ele é, por seus atributos. Ele é verdadeiro, Ele é benigno, bondoso, amoroso, justo, santo, poderoso. O Senhor dos exércitos, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Rei dos reis, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é Deus. E a adoração é esse momento de nós atribuirmos ao Senhor pelo aquilo que Ele é e também pelo que Ele já fez, e o que Ele faz e o que Ele vai fazer ainda. Portanto, nessa fase da oração é um momento de reverência, de temor, de obediência, de santificação, de segurança, de confiança. Elogie a Deus, adore a Deus, diga a Ele o que Ele é. Essa é a segundo elemento da oração, né? Ou etapa, além da comunhão, a adoração, que deve fazer parte da oração, conforme Jesus nos indica no Pai Nosso. Além disso, toda oração também tem um momento de pedir, a petição. Jesus pediu ao Pai, nos ensinou a pedir a Deus: venha o teu reino, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, não nos conduza da tentação, livra-nos do mal. A oração é o momento de você se derramar diante do Pai, colocar a Ele os seus anseios, as suas necessidades. Não que Ele não saiba, mas Ele quer te ouvir. Ele quer que você confie nele, porque só ora quem tem fé em Deus. Quem não tem fé em Deus não ora. Essa é a razão de muitos não orarem.
Eles não acreditam, eles querem resolver as situações da sua vida na sua força. Mas quem ora é porque crê em Deus. E o Pai Nosso nos ensina a ter persistência, a pedir todos os dias, porque nós oramos o pão nosso de cada dia. Não é o pão nosso desse ano, desse mês, não. Jesus nos ensinou a orar todos os dias, a nos derramar diante do Pai insistentemente, constantemente, como disse Paulo, orai sem cessar. Peça a Deus as suas necessidades, Ele supre, Ele pode, Ele quer. E Ele nos ensina a bater, a pedir, a insistir. Quem pede, vai achar a resposta. Quem bate, a porta vai se abrir. Então, faça isso. Peça a Deus. E você vai estar demonstrando fé no Senhor. Peça na vontade de Deus. Mas peça. Sempre. Confiante no Deus amoroso que o Deus de Israel é. Então, a oração modelo que o Senhor Jesus nos ensinou, ela tem esse modelo, essas etapas. A comunhão, no momento que nós vamos falar com ousadia ao nosso Pai, porque pertencemos à família de Deus, porque já fomos lavados pelo sangue de Jesus. A adoração, onde vamos declarar a Deus os atributos, aquilo que Ele é. A petição, o momento de fazermos a Deus aquilo que queremos, em amor. Mas a oração também envolve confissão. E talvez seja esse o momento mais importante da oração. Porque Jesus disse, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Sabe, meu amado, você que me ouve e que o Espírito Santo te incomoda com esse ou aquele pecado que você cometeu, porque todos nós somos pecadores. O primeiro passo para você ter vitória sobre o seu pecado. O primeiro passo para você vencer a tentação é você reconhecer a sua inabilidade, a sua falta de poder, a sua imaturidade espiritual, o seu pecado, a sua fraqueza. Reconheça diante de Deus em oração, Pai, eu estou agindo errado, mas eu não estou conseguindo. Pai, me ajude. Eu não estou fazendo o que é certo, a tua palavra diz isso, mas eu não consigo. É assim que você vai ter vitória, confessando a Deus o seu pecado, clamando a Ele por ajuda. Por exemplo, alguém pode ter feito a você muito mal, te ofendeu, te humilhou, mas não importa, a Bíblia diz que você tem que perdoar. E talvez o ódio está no seu coração e o Espírito Santo está te incomodando com aquela maldade que a pessoa fez e agora o ódio que você está sentindo, mas você não consegue perdoar, embora você saiba que necessite. Então clame a Deus. Clame, confesse, Pai, eu estou com muito ódio de tal pessoa. Ela me ofendeu, ela me prejudicou, ela me humilhou. Eu sei que tenho que perdoar, mas eu não consigo. Me ajude, Pai. A falta de perdão é um exemplo de pecado, mas existem outras. E cada um tem a sua fraqueza e você deve se derramar diante de Deus, confessar o seu pecado e pedir ajuda, porque você quer santificar o nome de Deus, você quer glorificar, você quer ser um testemunho. E tudo começa com a confissão de pecados. João diz que Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar toda iniquidade, todo pecado. Faça isso. Peça perdão e perdoe. É isso que o Pai Nosso nos ensina. Nessa quarta etapa,
não há uma ordem à oração, mas você pode passar em sua intimidade com Deus, deve, conforme o modelo deixado por Jesus, sempre por essas 4 etapas. Você não pode fazer do Pai Nosso uma reza, mas ele é um modelo. E nesse modelo existiu a comunhão. Você é filho de Deus, se derrame diante dele. Decida, na sua oração, ter comunhão com o Pai. Na oração, existe também um momento da adoração, quando você diz ao Criador aquilo que Ele é, os seus atributos de divindade. Adore, Ele é digno, Ele é o Senhor. Diga o que Ele é, diga o que Ele já fez, reconheça na sua vida. E todos nós, crentes no Senhor Jesus, podemos testemunhar tudo aquilo que Deus já fez. É muita coisa, é muita coisa. A terceira etapa da oração que vimos é a petição. Quando você pede ao Senhor na oração as suas necessidades. Não se acanhe, você tem um Pai que quer te dar colo. Dobre-se diante do Pai, deite-se no colo do Pai e peça. Derrame o seu coração. Fale para Ele das suas necessidades. Não que Ele não saiba, mas Ele quer te ouvir como filho. E digo mais, Ele tem prazer de atender às tuas necessidades, meu irmão. E o quarto modelo, quarta etapa da oração que nós vimos aqui é um momento de confissão, de você confessar a Deus os seus pecados. É aqui que você vai ter vitória, é aqui que começa a vitória. Confesse a Deus, diga a Ele a sua falha, diga a Ele o seu ponto fraco, peça ajuda e você vai sair fortalecido quando acabar de ter a comunhão, a adoração, a petição e a confissão a Deus. Que a sua oração possa conter essas etapas e muitas outras que ainda vamos estudar sobre oração. Deus abençoe, meu irmão. Não deixe de orar. O cristão se desvia quando ele para de orar. Busque a Deus diariamente, várias vezes por dia. O Filho de Deus quer falar com o Pai. Se derrame diante do Senhor. Vamos orar? Encerrando esse devocional. Pai, obrigado por esse privilégio que nós temos. Obrigado por essa oração conhecida como Pai Nosso que o Senhor nos deixou. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é nosso Consolador, nosso Deus eterno, presente, nos ajuda, nosso ajudador. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor já fez nas nossas vidas. O Senhor tem nos dado vida, saúde, proteção. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Pai, nós te pedimos que essa mensagem e outras que estão em nosso canal possam ser bênção na vida de muitas pessoas que nos ouvem. Possa salvar, edificar, transformar a imagem de Cristo. Pai Santo, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados e nos ajude em tudo a glorificar o Senhor, porque essa é a razão de tudo. No nome do Teu Filho, nosso Deus, o Senhor Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Deus os abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.